Olá pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Se você ainda não se inscreveu neste canal que vos fala, que não é ele que fala, sou eu que falo, mas a gente interage aqui, se inscreva no canal, não caia o dedo, não paga nada. Se você quiser dar sua colaboração, claro que a gente agradece e aceita. Tem aqui embaixo também algum botão, canal para membros. Você também pode se inscrever e ter conteúdo exclusivo somente para membros. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhum novo episódio toda quinta-feira ao meio-dia. Combinado? Combinado, Ana. Eu sei que tá todo mundo gritando, combinado, Ana. Bom, gente, episódio de hoje, vamos lá? A gente manda foguete para Marte, imprime órgãos em 3D, programa inteligência artificial para pensar por nós. Mas ainda não conseguimos garantir que uma menina possa crescer sem medo. Que um corpo feminino seja respeitado. Que a dignidade humana não seja negociável. Hoje, o Mindful Cast recebe uma mulher que não tem medo de usar a própria voz. E ensina outras a fazerem o mesmo. Educadora há mais de 20 anos, especialista em comunicação e oratória, e ativista pela erradicação da violência sexual e online. Sheili também lidera o grupo de apoio às incríveis mulheres que vão morrer 2 vezes. Se você acha que esse episódio vai te deixar confortável, talvez precise ouvi-lo ainda mais. Bem-vinda, Sheili Calef, no Mindful Cast. Muito obrigada, espero poder contribuir com toda essa audiência. Com certeza, Sheili, vai ser um papo bem bacana, tenho certeza. E aí, eu queria falar, antes de ser quem treina vozes, como você foi uma menina... Você foi uma menina silenciada? Não, se eu disser isso, é uma mentira. Eu fui a menina mais tagarela, expressiva e sempre gostei de fazer teatro. Eu era aquela criança inevitável. Como eu tenho uma sobrinha hoje, acho que o sonho do meu cunhado é que ela fosse, sei lá, uma advogada ou uma médica. Mas não tem jeito, ela vai ser artista. Sabe aquela criança que não dá, você... Não tem como. Você pode tentar de tudo, mas os pais só conseguem se resignar. Porque não vai dar para silenciar essa pessoa era eu. Acho que as minhas irmãs são mais introvertidas um pouco, mas eu sempre fui uma criança... Vermelha. Muito falante, muito... Sempre me expressei, as pessoas perguntavam se eu tinha alguma timidez, e eu dizia não, e não tinha mesmo. E sempre fui muito incentivada, acho que principalmente pela minha mãe. E vejo nos meus clientes hoje de oratória o quanto esse início da vida e o estímulo ao falar, ao bater papo, vai fazer diferença na vida da galera hoje, adulta, no ambiente profissional. Sim. E eu vejo muito, eu vou fazer um elogio aqui pra minha mãe, porque até hoje, sempre que ela conhece um bebê, né, minha mãe se dá muito bem com os bebês, ela é aquela que fica batendo papo com o bebê, que não sabe falar ainda, sabe? Ela fala, é verdade, aí o bebê, e ela, mas é sério, você acha isso mesmo? E o bebê, então os bebês batem um papo com ela não tá entendendo nada, digamos, mas ela finge que é o maior papo, assim. Então, desde muito pequenininha, ao contrário de silenciada, eu fui incentivada a me expressar. Que bom. E isso veio, então, de uma educação, de um ambiente que você estava inserida. De um ambiente... E de uma personalidade também, com certeza. Mas acho que tem muito a ver com o ambiente de mulheres que se respeitam muito, assim, né? Acho que eu tive uma avó bem do interior, uma família bem unida, né? A família é de do meu Minas, pai. Não é? Eu sou de Pato Branco, no Paraná. Ah, Pato Branco. Acho que tem Pato Bragado em Minas, mas eu sou do Paraná. Tá, Lá em Pato Branco, como dizia uma personagem, todo mundo fala, teve uma personagem de um programa de TV que morava em Pato Branco, então todo mundo me confunde com ela às vezes. Muito bom. Como você descobriu, Sheili, que a comunicação seria seu caminho e também sua arma? Olha, que seria o meu caminho, tava meio óbvio, né? Porque a pessoa era tagarela enfiada no grupo de teatro, nas apresentações da escola, eu sempre fui essa aluna CDF, como a gente falava. Não vou traduzir para as novas gerações, porque é uma expressão feia, mas uma aluna que senta na frente e tal.
E eu não imaginei, talvez, que eu fosse trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com teatro, né? E as pessoas perguntavam, você gosta de teatro? Eu falo, como que eu vou saber? Porque eu nunca me vi sem essa arte na minha vida. Então é igual você perguntar, você gosta da sua mão? Você gosta do seu braço? Não é sobre gostar ou não. Você nem sabe como que é não ter. E eu sou essa pessoa, eu vim com esse chip. Então, não teve como. Você trabalhou com teatro? Sim, a minha formação é em direção de teatro. Ah, que legal. Eu sou formada em direção teatral, porque eu pensava... Eu fiz edificações primeiro, no Centro Federal de Educação Tecnológica. Dá pra ver que eu sou de exatas? Não, né? Porque eu pensava, eu preciso me sustentar enquanto eu fizer teatro, porque as pessoas que fazem teatro morrem de fome. Sim, não e é eu uma tinha profissão, medo, não é uma profissão. Então, mas eu já sabia que o que eu queria era fazer teatro. Então, eu entrei na universidade e segui esse caminho. E aí, fiz produção de eventos, produção de música, produção de orquestra, porque geralmente quem trabalha com teatro vai viver das coisas correlatas ali, né? Principalmente produzindo, festival de cinema, e aí dirigi, daí atuei, aí produzi, aí sempre nesse caminho mais artístico, produtora de vídeo. Ai, que legal. Eu tenho uma amiga que eu encontrei com ela hoje, inclusive ela tá num evento aqui do lado e ela importa filmes de fora, ela tava agora em Las Vegas, acho, no festival de cinema, e enfim, uma pessoa que seria legal você bater um papo. Já vou conhecer. Se a gente na saída encontrar com ela, quem sabe, no recreio. Existe uma diferença entre falar bem e falar com verdade? Entre falar bem e falar com verdade, parece até um pouco óbvio, né? Qualquer pessoa fala bem, porém, eu acho que a gente superestima a verdade e a autenticidade. Porque na minha visão, a autenticidade é uma performance. Você não consegue saber, com uma pessoa falando, se ela está falando uma verdade ou não, se ela está sendo autêntica ou não, porque ela pode treinar ao ponto daquilo parecer real. Então... Pode existir uma diferença na intencionalidade de quem está emitindo, mas para o público não necessariamente. Não necessariamente. A gente super pode ser enganado e é enganado o tempo todo. Por várias pessoas. Quantos golpes as pessoas caem hoje, né? É estudar um pouquinho de engenharia social e a gente já está se embaralhando todos na frente desses criminosos. Até quando eu dou aula para adolescentes, eu explico a primeira coisa, o que é engenharia social. Como é que os criminosos nos manipulam através dos nossos afetos, do jeito que eles escrevem as coisas numa mensagem, no que eles falam. Gente, eu já vou até pegar o meu caderninho pra anotar. Então, assim, as pessoas, tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, mais ou menos, porque quem disse, pensa aí num político que você considera muito autêntico e verdadeiro. Te garanto que ele não é. Todo político é super... Outro dia meu marido falou, eu conheci o prefeito de tal lugar, eu falei, e aí, ele é simpático? Ele, amor... Todo político é simpático. Falei, realmente. Então, como não tem uma maquininha que nos permita ver dentro da cabeça da pessoa a intenção que ela tem, não dá pra saber. E eu já treinei pessoas, né? Hoje eu treino pessoas pra falar em público em frente às câmeras, e eu já treinei pessoas que estavam sendo muito autênticas, mas não parecia. Porque a pessoa não usa os mesmos sinais que são reconhecidos socialmente hoje como autenticidade. Mas a pessoa estava sendo autêntica. Mas não parecia. Então a gente teve que treinar que ela expressasse alguns signos que demonstrem autenticidade para as pessoas acreditarem mais no que ela falava. Quer dizer, ela estava sendo autêntica na autenticidade dela, mas que não era... Não é reconhecida pela maioria das pessoas. Talvez uma pessoa mais introspectiva, por exemplo? Pode ser, mas às vezes a pessoa introspectiva, ela consegue enviar os sinais que são lidos para as outras como autenticidade. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui, como é que eu posso explicar para vocês? Essa frase que eu acabei de fazer. Deixa eu pensar aqui, como é que eu vou explicar para vocês? Eu tô mostrando o bastidor do meu pensamento. No geral, quando a gente vai fazer uma apresentação ou falar em público, a gente não vai mostrar isso. Só que quando eu mostro isso, eu demonstro autenticidade. É como se eu estivesse raciocinando na frente da minha audiência. Sim. Então eu pareço mais autêntica. Isso parece mais bonito. Sim, assim. Eu pareço autêntica. Mas tem gente que treina isso. Então eu vou falar, não, mas eu não podia estar falando isso daí? Acabei de pensar agora. Essas pequenas frases que mostram o bastidor do seu pensamento, por exemplo, são lidas com autenticidade pela audiência. Ai, que curioso. E você pode treinar isso. Menina do céu, e eu lancei um livro que eu até vou te dar de presente. Eu quero. Não, e o título do livro, olha o que é. Deixa eu tirar a capinha. Eu vi ele aqui, eu tô curiosíssima. A autenticidade, o melhor tempero da vida. Eu acredito. Não, eu não disse que a autenticidade não existe, gente, por favor. Eu disse que assistindo um vídeo ou ouvindo uma pessoa falar, a gente não consegue saber se aquilo... A gente pode estar achando que é autêntico e de repente não é. Não, eu escrevi isso aqui sem nem saber de nada disso. Eu quero que você me explique, porque eu até peguei meu caderno pra anotar. Me explica o que é engenharia. Engenharia... Engenharia social. Social. Engenharia social. Eu até vou fazer um adendo,
pensando, porque eu tô fazendo um curso agora no MIT de persuasão, porque eu dou muita aula de comunicação, influência, e nesse lugar, né, de táticas de influência. Tá. E eles fazem uma distinção, alguns autores, que eu concordo em partes, entre autenticidade e sinceridade. Tá. Eles vão dizer que a autenticidade é essa mais performática e sinceridade seria algo realmente que a pessoa está expressando. Mas eu acho que a gente pode usar a palavra autenticidade tranquilamente para isso. Eu só sempre faço esse adendo, e agora eu vou entrar na engenharia social, que você não pode garantir que alguém está sendo autêntico. Tá. Garantir só assistindo a pessoa ou convivendo com ela, por exemplo. Eu não posso garantir, eu posso suspeitar, né? Eu posso ler os sinais. Vou dar um exemplo prático. Como que os criminosos atuam com engenharia social para fazer a gente cair? Eu não gosto da expressão também cair em um golpe. Eu gosto de ser vítima de crime. Porque senão dá a impressão que você tropeçou e caiu. Tá. E não é você que fez nada. Eles estudam isso o dia inteiro, então eles vão ganhar. Eles são melhores do que nós. Todo mundo em São Paulo já recebeu essa ligação e o meu cunhado quase caiu nesse... Olha, foi por pouco. Eu vou falar caiu num golpe para ficar mais fácil, mas é vítima de crime. Tá. Toca o telefone, ele atende. Senhora, que é do banco tal, o banco dele, né? Digamos que você é cliente do Itaú, senhora, que é do Banco Itaú. E identificamos aqui no seu na sua fatura do cartão uma compra de R$ 3.253. Como não é comum que o senhor faça uma compra desse valor, o senhor reconhece essa compra? Ele, não, Deus me livre. Não fiz essa compra, né? E sempre é um valor assim, 3 mil, 4 mil, 5 mil, um valor meio quebradinho. Não, e aí o que acontece? Ele é afetado por isso, então ele já fica nervoso. Não, imagina. Ela fala, não, fique tranquilo, nós vamos cancelar essa compra. Eu preciso então que o senhor clique no link que eu vou te enviar, onde o senhor vai preencher os dados para cancelar a compra, por exemplo, né? Então é uma mentira, ela não é do banco, ela descobre qual é o banco dele, ou chuta, porque às vezes eles te ligam e falam o banco errado, mas o que a engenharia social faz? Ela estuda o comportamento das pessoas, os criminosos estudam, e eles sabem que a maioria das pessoas não tem esse dinheiro na conta, não faz uma compra desse tamanho. Quantas pessoas saem comprando 3 mil e poucos reais ao ponto delas nem saberem se pagaram isso ou não? É muito difícil, esse valor é um valor muito específico. Então eles sabem que a pessoa vai ficar nervosa com questões financeiras, porque dela já pensa, meu Deus, ela já fica com medo que alguém clonou o cartão. Será que já fizeram outra compra? Será que eu vou ver esse dinheiro de volta? Meu Deus do céu, tudo vai passando na cabeça dela. Nesse momento ela está frágil e pode ser manipulada com mais facilidade. Claro. Então isso é engenharia social, esse tipo de frase. O sangue já saiu da cabeça. Saiu da cabeça, é a ligação dizendo, eu tenho um outro amigo que trabalha em banco e ele disse que chegou um senhorzinho lá falando, um senhor agricultor, eu preciso de dinheiro, preciso sacar 60 mil reais, porque sequestraram a minha filha. 60 mil reais, ele estava muito nervoso, ele não dizia por quê. Aí eles vendo que tinha algo, imagina, o senhor presencialmente, né? Porque ele não sabe lidar com tecnologia, esse senhor. Aí ele falou, não, sequestraram a minha filha, eu tenho que pagar. E eles diziam, não, isso é um golpe, vamos ligar para sua filha. Qual é o telefone da sua filha? Tiveram que acalmar esse senhor. Quando conseguiram acalmá-lo, ligaram para a filha, viram que a filha estava bem e deu tudo certo. Mas esse senhor ficou traumatizado. Porque na mente dele, durante muitas horas, até ele ir ao banco, a filha dele estava sequestrada. Então, a nossa cabeça, não tem como a nossa cabeça eleger se ela vai acreditar às vezes ou não. Eu tenho amigos que são programadores, eu tenho um amigo que é programador, gente. E ele foi vítima de engenharia social, foi vítima de um golpe desse. Porque na hora que ele foi abordado, ele estava já sabe naquele momento? Porque são tantas tentativas de crime contra nós hoje pelos meios digitais, que tem uma hora que eles vão te pegar desprevenido, vão te pegar correndo, saindo de um lugar para o outro. Assim, os meus pais são educadores, letrados, formados, e eles caíram num golpe feio desses. Ai, lamento muito. Faz já uns 3, 4 anos, mas foi assim uma quantia importante. E eu era vítima. Não foi de sequestro, foi pior, assim, foi uma coisa... Quer dizer, não sei o que é pior, mas... Mas não chegou a acontecer nada com você, foi uma mentira. Não, foi uma super mentira. Eu nem tava no país, eu tava fora do país. E eu estava comprando um celular. Eu pedi dinheiro pra comprar. Ai, não, assim, foi feio. Muito, muito, muito. Então, assim, tô trazendo isso só pelo fato de que a gente ainda acha que tá longe, né? De acontecer e que jamais eu vou cair. Jamais. Imagina, isso não vai acontecer comigo. Nem com ninguém da minha família. Né? Mas eles são tão criativos que cada hora tem um golpe novo. Então, parece muito autêntico. Até o jeito deles escreverem. Tem essas mensagens eu mostro. É porque eu também dou as palestras para adolescentes, adultos e crianças sobre os riscos no digital, que é o trabalho que eu faço nas redes.
E a primeira coisa que eu mostro pra eles é um print que mandaram pra minha mãe. E que eu acho que todo mundo eu já recebi, eu nem tenho filho. Que é: oi, mãe, deixei meu celular cair, quebrou a tela e por enquanto estarei usando esse número. Até consertar. Levei no conserto. E daí tá escrito conserto errado. Tem assim umas letras, como se uma pessoa estivesse digitando mesmo. Porque às vezes sai, né, um D, um E, uma coisa meio torta. E muitas vezes eles pegam a sua foto, colocam, então chega uma mensagem pra minha mãe. É a minha foto, só que não é o meu número de telefone, e fala isso. Minha mãe é afetada, preocupada comigo, ela pensa, nossa, já avisa, né? Às vezes os irmãos, gente, agora minha mãe tá acostumada, mas as primeiras vezes que ela recebeu isso, e que eu imagino que você já recebeu, que todo ser humano já recebeu, é só ter um celular pra receber esse golpe, você cai. Né? Você acredita, e daí depois de um tempo, mãe, eu preciso pagar esse boleto, eu não tô conseguindo, porque eu tô com esse celular novo, ainda tá sem o aplicativo do banco, você pode pagar esse boleto pra mim? Ou você pode mandar o dinheiro pra minha amiga Juliana, que vai pagar a conta de luz pra mim? E aí as pessoas ali na velocidade do dia a dia, tem um amigo que trabalha em banco que já fez isso também, ai mano, você pode pagar o pedreiro pra mim? E por acaso, a irmã dele estava com obra em casa e escreveu de um jeito, ele falou, mas escreveu igual a minha irmã. Só que veja, ele pegou e pagou, era R$800, ele pagou, passou uma hora, veio de novo, e o pintor, você pode pagar também? Na hora que veio a segunda mensagem, ele falou, nossa, com certeza. Ele pensou, né? Que burro. Pois é, e isso é uma das coisas tristes, porque quando a gente é vítima desse tipo de crime, a gente fala exatamente isso que você falou, que burro que eu sou. E às vezes a pessoa nem denuncia, porque ela acha que eu que fui burro porque eu caí. Não, gente, você foi vítima de um criminoso que é especializado em fazer isso. E ele faz isso com você, ele faz isso com os mais velhos, ele faz isso com as crianças. A sua maneira de colocar traz um acalento, porque realmente a gente acha que a gente não, a gente não é, no Brasil não existiria crime se não fosse tanta vítima, né? Parece que a vítima sempre é culpada. A gente tem uma cultura de responsabilizar a vítima. Seja a vítima de violência sexual, a vítima de roubo. Mas também você estava andando com o celular na sua mão. Mas, gente, eu precisava fazer uma ligação. Mas todo mundo sabe que em tal lugar você não pode pegar o celular na mão. Meu Deus! Né? É muito triste. É muito triste. Mas a diferença que você colocou, né? Você fez no teu curso de persuasão, de autenticidade e sinceridade. Lá eles ensinam que dá pra acreditar na pessoa que tá mostrando sinceridade? Não é nem que eles ensinam isso, né? Esse conceito de alguns autores, tá? Então não existe certo e errado, são autores diferentes. Não é porque claro que o MIT é uma instituição que a gente respeita muito, mas são várias vertentes. Eles vão colocar a sinceridade como essa verdade mais latente que você tá colocando, a autenticidade um pouco mais performática. Mas, de qualquer forma, não tem como saber, gente. A gente é sempre um salto de fé confiar em alguém. E eu não tô dizendo pra vocês desconfiarem de todo mundo, mas também estou dizendo, de alguma forma. E aí eu vou dar um exemplo mais interessante, assim. Pessoas que violentam crianças, né? Parece que eu tô dando um salto, mas é que é um tema... Eu sou duas pessoas em uma, tá, gente? A professora de oratória e a ativista pela erradicação da violência sexual e online. A gente tá trazendo os dois. Elas moram as duas dentro da minha cabeça. Vamos ver como isso acontece. Os maiores violentadores de criança não parecem que vão violentar a criança. Eles são bacanas, eles falam bem, eles têm eles são sedutores sociais. Isso até foi uma promotora que me deu que disse esse termo, né, numa palestra. Eles são sedutores sociais. Ela falou que quando ela prende alguém, por exemplo, que bateu na esposa, tem uma fila de gente pra falar, não, mas esse homem é maravilhoso. Ele nunca faria isso, eu trabalho com ele, eu sou vizinho dele, eu jogo futebol com ele. Mas não é que ele bate em todo mundo, ele bate naquela mulher. Então ninguém desconfia, porque o ser humano é muito hábil em mentir, em ludibriar. A gente tem essa capacidade, é só querer. E aí descobrem que, sei lá, um cara estava traindo a esposa. Como é que ela não percebeu? Porque ele é um adulto, e adulto quando quer mentir, mente. Tanto que a gente tem uma média, os violentadores de criança sexuais, eles violentam em média 150 crianças até serem pegos pela primeira vez. E muitas vezes quando eles são pegos, eles são defendidos por um monte de gente. Nossa! Até porque eles buscam uma colocação social que os permita. Então eles são líderes religiosos, líderes políticos, líderes comunitários. É aquela pessoa que se esconde à luz do dia. E muita gente vai dizer, é como o João de Deus. João do diabo, eu não gosto nem de falar isso. O João. Deixa eu falar o João.
Até hoje, tem pessoas que o defendem. Por mais que a gente tenha depoimentos e documentário. E ele já, inclusive, tentou assassinar vítimas dele, né? A gente tem isso, a gente tem tem tudo. E tem gente que até hoje diz, por quê? Porque ele tinha uma vida dupla, digamos assim, né? Ele conseguia enganar muito bem. Isso é uma habilidade humana. O grito que ecoa pela internet. Vamos entrar aqui nesse segundo bloco que vai explorar justamente a violência online com profundidade e dados. Então, por que você acredita que a violência online é tão negligenciada ainda? Nossa, alguns motivos, né? Primeiro, por uns mitos. Na cabeça das pessoas, elas ainda acham que esse ambiente online, ele não faz parte da vida cotidiana. Principalmente a nossa geração, né? Quem tem mais de 30, 40 anos e chegou no online, o online ainda é algo na nossa vida. Ele não é a nossa vida inteira, como as gerações mais novas. Esse é um ponto muito legal. Eu ouço pais falando assim, mas como que ele não sabia que não podia participar de um desafio? Quando eu falo dos desafios online que matam tantas crianças e adolescentes, tem um monte de gente que mas como eles são burros? Eu, na minha idade, era inocente, mas eles já sabem de tudo. Só porque eles têm acesso à internet, as pessoas acham que eles sabem de tudo, e não é verdade. A gente deixa de ensinar coisas básicas, por exemplo, para criança e adolescente, ou até para pessoas mais velhas. A gente deixa de ensinar, por exemplo, pessoas se disfarçam, não necessariamente você, eu. A gente não ensina o básico achando que as pessoas já sabem só porque está aí no mundo, e não é verdade. Então, acho que tem esse mito de achar que a gente está... que se a gente está seguro entre quatro paredes, se o adolescente está no quarto, ele está seguro. Então, como se a violência física direta fosse maior do que a violência que pode acontecer ali dentro. Né? Ou mais perigosa. Perfeito, mas se a gente pegar o caso desse senhor que depois do sequestro da filha, que não era real, entrou em depressão, ficou sem poder trabalhar e ficou meses em tratamento, você vai entender que isso vem para a vida real. Claro, né? Claro. E a gente tem crimes horrendos hoje, virtuais. Então, acho que nós ainda temos essa ideia de preservar o físico, porque a gente lutou muito contra isso, né? Não pode sair sozinho, principalmente em cidades grandes, porque eu sou de Pato Branco, né? De Pato Branco, até hoje as crianças vão a pé para a escola. Um pouco mais de atenção, mas é interior, ainda tem esse lugar, assim, de uma certa segurança na rua. Mas aqui não, é todo mundo fechado dentro de casa. Então, a casa é o lugar seguro. Como a internet está dentro de casa, ela parece simbolizar segurança, e não é. Então, são mitos, eu acho. E porque é muito mais fácil agredir as pessoas no virtual. E aí, tem um exercício que eu faço sempre que eu dou palestra para adolescentes também, que eu divido eles em 2 grupos. Um grupo são os criminosos que roubam carteira, celular, mochila. Um grupo são os criminosos digitais. E aí eu vou fazendo perguntas, uma competição entre os grupos de criminosos. Porque eu acho que se a gente não raciocinar como um criminoso, a gente não consegue entender. E aí eu pergunto, por exemplo, quantas vítimas um de vocês faz num dia? Quanto celular um de vocês consegue roubar? Aí eles vão lá, 10, 15, 30. Eu falo, quantas horas você trabalha no dia 8, né? No carnaval aqui em São Paulo, uma pessoa roubou 29 celulares, que eu vi. Nossa, alta possibilidade. Mas é específico. Então umas 10 pessoas, muito bem. E vocês, criminosos digitais, quantas vítimas um de vocês consegue fazer num dia? E às vezes eles dizem 15. Ou seja, não entenderam nada. Um criminoso digital sozinho, se ele tiver um banco de dados, ele consegue mandar 20 mil mensagens em um dia. Ele consegue mandar milhões se ele tiver algum tipo de automação. Ele não precisa nem de uma inteligência artificial para isso. Então, ele tem um potencial de fazer vítimas. Nossa, é muito maior. Ele pode fazer 1.000, ele pode fazer 2.000, ele pode fazer 10 mil vítimas. Claro. Porque ele também não escolhe a vítima. É todo mundo. Quem cai, caiu. Tanto que eu nem tenho filho e recebo. Mãe, não sei o quê. É um potencial absurdo de fazer o mal. Potencial absurdo de fazer o mal. Por isso que a violência online é tão grande. E pro criminoso é melhor. Primeiro porque ele tem muito mais possibilidade, muito mais vítimas ali, é muito mais fácil. Condicionado, tá na casa dele. A pena é menor quando não há um contato físico. Ele também não quer esse contato físico, porque vai que eu vou roubar aí sua carteira e você luta um jiu-jitsu e eu saio de lá toda desgrenhada. Não é interessante pra mim correr esse risco de uma abordagem física, se eu tenho condições de fazer no online. Então, por isso que hoje, toda vez eu pergunto nas palestras, mas
Quantas vezes te abordaram? Antigamente eu falava, né? Sei lá, 2 anos atrás, alguém aqui já foi abordado por um criminoso tentando dar um golpe? Aí algumas pessoas levantavam a mão, alguém caiu um golpe, eu conheço alguém que caiu um golpe. Hoje quantas vezes na semana você recebe tentativas? Umas 3, a média é umas 3. Então, um WhatsApp mentiroso, uma mensagem, chegou nos correios a sua encomenda, pague não sei quanto para liberá-la, e você sabe que pediu alguma coisa, nem lembra, paga, nem é real, ou um e-mail falso, um phishing, né, um e-mail que imita uma empresa e não é o e-mail da empresa. A minha mãe não usa muito e-mail, mas às vezes eu entro para ver algumas coisas que ela precisa, a quantidade, sei lá, 80% do que ela recebe é spam. Namorados, minha mãe usa o Facebook com as amigas, assim, né? Alguns amigos dela usam o Facebook. Sempre tem lá um piloto de avião, um americano aposentado, alguém dando em cima da minha mãe. São esses golpes de namoro, né? Ela ri de tudo, mas é uma quantidade. Então, veja, um adulto é encontrado no mínimo, um adulto online é encontrado 3 vezes por semana por criminosos. No mínimo. Um adolescente, se ele está online, também. Claro. E uma criança, se está online, também. Porque eles não estão fazendo um filtro. Para algum golpe específico, sim, vou tentar dar golpe em pessoas mais velhas que têm tal tipo de doença e tal. Mas, no geral, não. Então, todo mundo é encontrado por criminosos e para eles é muito melhor agir. Aliás, também pelo fato de que é difícil de pegá-lo. Tem como, tudo deixa rastro. Mas até você desbloquear, até você buscar, como não tem regulação, qualquer um faz uma rede social ali com um e-mail falso, você não acha a pessoa. Não, e exatamente aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui, que você tem o seu trabalho principal, que é professora de oratória nas empresas, eu também tenho o meu como palestrante, mas a gente precisa ou não, mas se a gente quer levar uma transformação para mais gente, a gente já entendeu que o online é o lugar. Como eles têm a metralhadora de fazer o mal, a gente tem a metralhadora de fazer o bem. Não é verdade? Criminosas do bem. Tipo do bem. Isso. Ativar. É isso. É um lugar onde a coisa toma uma proporção Exato. muito grande. E aí eu tenho mentoradas que me falam, né? Outro dia, inclusive, estava numa aula com um convidado, que ele é especialista, beijo, Rodrigo Barbosa, especialista em transição de carreira e tal. E aí, uma mentorada minha é médica. Ela falou, Rodrigo, eu não gosto do online, eu não levo jeito, eu fico na dúvida se eu faço, se eu não faço. Ele falou, é o seguinte, vou te dar a real. Precisa estar. Se você quiser, porque o Instagram virou cartão de visita. Exatamente. Sim. Virou cartão de visita. A pessoa quer conhecer mais sobre o seu trabalho, ela vai entrar lá. Então, assim, do mesmo jeito... Aí você imagina se a gente fazendo bem com as nossas profissões, com o tanto de trabalho que a gente tem, família, filho, parará, a gente tá fazendo esse esforço para trazer conteúdo gratuito para vocês aqui, o criminoso tá na mesma pegada, amor. Não é? Migraram. Mas é interessante você trazer o exemplo de médicos, porque era um público que eu não tinha. Mas no ano passado, muitos que precisam começar a fazer vídeo, entendem que vão começar. Sim. São tímidos, têm horror a fazer isso, não gostam. E existem vários impedimentos na profissão, na medicina, do que você pode falar ou não, como fazer, por exemplo, nenhum médico pode fazer propaganda de produto, gente. Ou ele é influenciador ou ele é médico. Ele não pode mais estar atuando como médico. Se ele quiser te falar do produto X ou Y, ele não pode. E aí até uma empresa farmacêutica me contratou para treinar um grupo de médicos grande do que eles podem ou não fazer e como fazer vídeos, porque é isso. Hoje a pessoa diz assim, eu quero te recomendar, passa seu Instagram que eu quero mandar pra minha amiga. É o cartão de visita, por mais dolorido que seja. E às vezes pessoas que já estão na profissão há bastante tempo falam, isso é bobagem. Talvez se você já tem uma clientela, mas se você está se formando agora, se você está começando sua carreira agora, é muito complexo você estar fora da internet. Aí, tá vendo, gente? Contem com a Sheili, que ela tá lá, pra dar todo o rolê pras áreas que não estão tão habituadas a falar, não é? E é um desafio, né? É uma outra coisa. Lógico, é mais uma coisa. Mas eu recomendo que tenha, gente, não precisa fazer um monte de conteúdo e virar produtor de conteúdo, mas um videozinho dizendo quem você é. E qual a sua área de atuação, pra você existir. É igual o LinkedIn, no caso das empresas. Você não precisa movimentar seu LinkedIn, mas você tem que existir dentro do LinkedIn. A pessoa tem que falar, realmente, fulano tá aqui, trabalha na empresa tal. É legal.
É isso mesmo. E só eu queria fazer uma ponte com a tua abertura, porque eu amei. Porque o que eu acho, principalmente atuando... Eu atuo principalmente no mercado financeiro e em empresas de tecnologia, porque toda grande empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Não importa o produto que ela vende, né? Sim. Ela tem que se tornar uma empresa de tecnologia por causa do jeito que o mundo é. Sim. Como as coisas estão. Faz sentido. E trabalhando nessas empresas, o que eu vejo? A quantidade de dinheiro que se investe em tecnologia, em inovação. A gente investe muito. Em tecnologias de convivência, a gente investe muito pouco. E eu realmente acho, o que adianta eu ter um foguete que chega em Marte, eu colonizo Marte e daí eu vou estuprar as pessoas em Marte? Eu vou ter um estupro a cada 6 minutos em Marte e um feminicídio a cada 6 horas em Marte. Porque eu não estou investindo em mudar essa cultura, eu estou investindo em tecnologia. Esse é o meu ponto com a história de Marte, sabe? O que adianta eu colonizar Marte e fazer a mesma coisa que eu faço aqui lá? As meninas terem medo, como você colocou no seu roteiro, né? Eu não consegui sair à noite em Marte porque eu posso sofrer uma violência, um assalto, ou eu não posso acessar, não posso deixar uma criança perto da internet porque eu sei que em qualquer rede social vai aparecer pornografia, por exemplo. Marte não vai ser melhor do que aqui se a gente continuar. Se a gente não investir em tecnologias de convivência. Porque a gente só investe em máquina, em inteligência de máquina. A gente precisa investir nas relações sociais. Tecnologias de convivência, comunicação não violenta, cultura de paz, tem um monte de metodologias. As suas palestras, tenho certeza que elas entram dentro de tecnologia de convivência, porque as pessoas acham que tecnologia é só algo mecânico, né? Mas é tudo que faz você fazer uma coisa mais barato, mais rápido, com mais inteligência. A gente pode chamar de tecnologia. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre comunicação não violenta, eu acabei de gravar, semana passada foi ao ar o episódio com a Dorita Porto, então sugiro que você volte aqui na semana passada e assista, porque ela é especialista em comunicação não violenta familiar, especialmente. Então, eu amo, é um tema que eu... É muito legal, porque quantos conflitos surgem na família, né? Que era para ser um ambiente, aí justamente se afasta do letramento familiar, a gente deixa de poder capacitar os nossos filhos para o mundo, porque não existe diálogo, porque só existe julgamento, porque a gente não sabe. Os laços foram rompidos, não tem conversa dentro de casa, né? Porque não uma se desconexão entre as gerações que a gente vai levar para Marte se a gente for morar lá. Ou a gente resolve agora. A gente precisa buscar isso. Que você colocou como tecnologia de convivência. Eu nunca tinha... Não é um termo meu, é o que as pessoas trabalham por teoria U. Tem várias metodologias e quando a gente engloba tudo, a gente acaba chamando de tecnologia de convivência. Tecnologia de convivência, olha aí, muito legal. Muito bom, muito bom. Como você enxerga o papel das redes sociais na perpetuação e no combate à violência? As redes sociais, nós estamos tão viciados nelas que a gente já não consegue viver sem. E eu acho que elas têm coisas positivas, mas elas não combatem a violência. Não combate. Não tem nada dentro de uma rede social que combata a violência. Mas você é uma voz que combate, vai. Mas faz educação, letramento. Tudo bem, mas eu sou uma agulha no palheiro, não importa quantos seguidores eu tenho. Porque quando você falou rede social, é que eu imaginei a rede social em si como modelo de negócio, como plataforma e modelo de negócio. Porque o modelo de negócio da rede social, ele quer a violência, porque ele precisa da intriga. Se um adolescente chegar lá, né? Vai sair um documentário agora, que saiu nos Estados Unidos, chama Don't Look Away, acho que não olhe para fora daqui, né? Não olhe para o lado. E ele conta a história, são advogados de 4.000 crianças que sofreram ou morreram por suicídio, ou estão gravemente feridas, ou atiraram em si mesmas e tal, influenciadas diretamente pela rede social. Porque se um menino... E daí tem uma história, por exemplo, o menino acabou um namoro, né? Ele tá triste, tá sofrendo, aí ele vai lá pra rede social, né? Entediado. E aí ele começa a buscar alguma coisa inspiracional, namoro acabou, alguma coisa. Se ele recebe alguma coisa do tipo, imagina, isso passa, vai tomar um sol, vai passear, ele vai sair da rede social. Não é um conteúdo que faz ele ficar preso ali. Agora, ideação suicida faz ele ficar preso. Como se cortar para passar dor e tal, e tal, e tal. E eles começam a enviar esse tipo de conteúdo. Porque a máquina não pensa, gente, ela envia. Ela é 1 e 2. O que essa pessoa vai ver mais? E isso é uma coisa que atrai. Atrai os olhos de um adolescente. A curiosidade atrai. É igual a pornografia. Eles não buscam pornografia, mas com 11 anos todos já viram, né? A média de 9 a 11 anos todo mundo já viu. Por quê? Porque ele tá vendo uma outra coisa
e aquilo é oferecido para ele. Como ele assiste com curiosidade, só porque ele nunca viu aquilo, o algoritmo entende que ele gostou e mostra mais, e mostra mais. Então, o modelo de negócio, de você ter que ficar ali o maior tempo possível olhando para aquilo, ele vai influenciar, e todo mundo sabe disso, e está nos documentos deles, o ódio, o nojo, a raiva, são os sentimentos que fazem você ficar mais tempo colado em alguma coisa. Porque às vezes você ama uma coisa, você ama um vídeo meu, você põe um coraçãozinho, né? A pessoa ama teu podcast, ela acha bom, ela até manda pra uma amiga, mas se ela odiar... 8 linhas. Se você falar um troço... 8 linhas. Ela vai escrever. E você vai fazer isso, e eu vou fazer isso, e eles sabem disso. Então, quanto mais ódio, melhor. Então, não tem como ela ir contra a violência. Tem vozes legais, tem coisas, tem educadores bacanas, né? Lembrei agora uma intelectual diferentona, que é a Bárbara, ela tem um livro ótimo sobre antirracismo na escola. Brasileira, ela é incrível. Depois você me indica. Te passo, ela é muito legal. Então, eu acompanho pessoas incríveis, eu aprendo com elas, mas eu sou adulta, consigo fazer essa distinção, claro. E ainda assim caio na esparrela de ficar brigando com alguém que eu nem sei quem que é. Não, e de perder tempo, né? Porque a gente também acaba entrando na seara de gastar mais do que a gente gostaria de tempo e atenção ali, né? Total. Então elas estimulam muito o ódio por causa disso, pelo modelo de negócio. O modelo de negócio é fique aqui. Para ficar aqui, eu preciso de notícias que te deixem aqui. Sim. E essas notícias são de violência, ódio, polarização, raiva, briga. Quanto mais briga num post, melhor para eles. Não, sem dúvida alguma. Os algoritmos, eles são treinados para isso. Ou seja, expõem. Ao mesmo tempo, eu reconheço que o mundo hoje gira ali. Muitos negócios giram ali, pequenos negócios. Então, é muito difícil você não estar lá. Eu não tô dizendo, então vamos sair todo mundo da rede social. Não, acho que isso nem é viável, né? Se você é muito rico, não precisa de dinheiro para nada na sua vida, não precisa saber o que está acontecendo, não precisa vender, provavelmente, né? Outro dia no podcast da Folha, um especialista nos ricos da América Latina, ele estudou, fez não sei se um mestrado, um doutorado, e ele disse que ele acha tão interessante que são as únicas pessoas que falam, tô pensando em sair do Instagram, tô pensando em sair das redes sociais. As pessoas que têm muita condição financeira, porque elas não precisam pensar nisso. Então, não vai fazer uma diferença na vida delas não saber o que está acontecendo, ou não ter a lojinha delas ali, o produto, o anúncio do que ela precisa ou não precisa, ou participar de um grupo de troca. Então, eu acho realmente que a maioria da população vai rodar nessa maquinaria por muito tempo. Por isso, a gente precisa exigir leis e o cumprimento delas. Porque por espontânea vontade, eles não vão cuidar de ninguém. Eles não vão ser um local de saúde. Não, e acho que as leis, elas vêm mais... Eu não sei, eu tô acompanhando mais a questão dos adolescentes, né? Que inclusive tá tendo esse encontro em Amsterdã, que a Vanessa tá participando. Sim. Vanessa Cavalieri, beijo pra você. Quando esse podcast for ao ar, provavelmente você já vai ter voltado. Mas que eles estão tentando aumentar a regulamentação, a faixa etária, né? Agora, que também é um caso preocupante para os adultos, eu não sei se vai ter regulamentação, eu não estou acompanhando. Tem alguma coisa nesse Existem quesito? Propostas, sim. Infelizmente, uma excelente proposta de regulamentação foi apelidada de projeto de lei das fake news, PL das fake news, e as pessoas acabaram conhecendo assim. E ela tinha um capítulo incrível sobre proteção de crianças e adolescentes. Mas, por exemplo, uma das propostas que tinha nessa PL, né? Era assim, vamos lá. Sua mãe, vamos supor, ela tem uma enfermidade e ela sempre se sente muito cansada. E aí alguém inventa um remédio fajuto que não funciona e fala, esse remédio é para essa enfermidade sua e ele vai curar o seu cansaço, isso e aquilo. Ok? É um remédio que não tem fundamento nenhum, não é liberado, nada, né? Internet tudo pode. E aí a sua mãe começa a receber propaganda desse remédio lá no Instagram dela. Para ela receber essa propaganda, o dono do remédio está pagando para o Instagram mostrar para sua mãe. Porque ele fala assim, eu quero mostrar para pessoas com mais de 60 anos que tenham tal enfermidade, que tenham procurado por tal e tal doença. Então, o Instagram está ganhando dinheiro para mostrar um golpe para sua mãe. Então, nesse caso, eles teriam que ser responsabilizados. Tudo bem, porque eles sempre falam, não, eu não tenho responsabilidade, a pessoa posta o que quer. Beleza, mas se você está ganhando dinheiro... Claro. Para ela postar uma mentira, seja uma notícia falsa, porque notícia falsa mata gente. Notícia falsa mata pessoas.
né? Ah, que a vacina vai matar. Se é uma notícia falsa, o Instagram tem que ser responsabilizado. Se é um produto que não existe, se é uma... Quantas vezes o Drauzio Varela já veio ao público para falar, gente, eu não estou vendendo esse remédio, porque eles pegam as figuras conhecidas, né? Fazem um deepfake. E não é por acaso que aparece para você, é porque o Instagram está ganhando dinheiro para mostrar para você. Ele vendeu você, né? O Instagram nos vende para quem quer anunciar. Eu quero anunciar a xícara. Aí eu vejo lá quem que toma muito café e falo pro Instagram, eu quero que você mostre a minha xícara para pessoas que adoram café. O Instagram fala, então me pague tanto. Beleza, aí ele mostra para você, para Ana. Então nós somos vendidos. Para ele ter esse direito de nos vender, ele teria que no mínimo verificar se aquilo é verdade ou não. Entregar um produto de... Não é nem qualidade, é de verdade, né? O mínimo, assim. Tudo bem, é questionável, né? Sim. Você vai dizer, não, mas até avisa. Tem milhões de camadas, mas o mínimo, né? E agora eles até disseram que vão... Então, isso, por exemplo, é um aspecto da lei que as pessoas desconhecem. Quando eu explico, todo mundo fala, faz sentido. Lógico que faz sentido. Eu não sabia também. Faz sentido, só que é muito pouco interessante para algumas pessoas, principalmente as que querem espalhar desinformação, as que ganham dinheiro com produtos falsos, com apostas de mentira, com rifas. Meu Deus, tinha uma época, o que aparecia, sabe quando você tá nos stories e vem joguinhos do Tigrinho e Bet, seja lá o joguinho que for, não apareceu por acaso, apareceu porque eles pagaram pro Instagram mostrar para você. E, por exemplo, eu odeio, abomino, eu sempre denuncio, falo que não quero. Também. E ainda assim me mostra. Por quê? Porque eu tô lá no target, mulher, empregada, que já procurou isso e isso, não empregada no sentido, não tem CLT, mas eles veem mais ou menos o teu comportamento e falam, ela pode pagar por isso aí, vamos ver se a gente chega nela. E eu recebo como influenciadora, então vem muita proposta pra você divulgar joguinho. Nossa, eu também. Absurdo, muito, né? Chega a ser assedioso, eu acho. É um assédio. Gente, a quantidade de proposta. Mas é toda semana, não é? Toda semana? Toda semana. Ai, adoramos o seu perfil. E eles nunca nem leram nada, né? Porque é sempre uma mensagem automática que parece personalizada. É feio demais. Sheili, as incríveis mulheres que vão morrer 2 vezes. Eu queria dar visibilidade para o seu grupo de apoio, humanizar essa causa. Então, de onde vem esse nome tão potente e doloroso? Do grupo que você coordena? É o seguinte, esse é um grupo de apoio a vítimas de violência sexual, tem tanto mulheres quanto homens, mas tem mais mulheres, até porque os homens têm mais tabu para reconhecer que sofreram violências sexuais. E esse nome vem porque quem que quer participar de um grupo de apoio a vítimas de violência, né? É mais difícil. E nós chamamos o estupro de morte. Muitas vezes alguns autores vão chamar assim, eu considero uma morte, porque você não consegue ser quem você era antes. A sua vida muda Você pode se renovar, você pode renascer, mas a pessoa que você era, você foi tratado com tantos desdém, e muitas mulheres não sobrevivem a isso. Não sobrevivem porque morrem por violência, porque entram em algum tipo de depressão e acabam com a própria vida, porque se tornam adictas de álcool, de drogas de todo tipo. Então não é fácil sobreviver a um abuso. O abuso, por mais que você não veja o abusador, é como se ele estivesse atirando na mulher. Né? A gente gosta de minimizar o abuso. Não, mas principalmente com criança. Não, mas a criança está ali viva. Eu não vou acabar com a vida do avô dela. Ele é o pilar da nossa família. Porque você vê a criança em pé, indo para a escola e compara com o vovozinho lá dentro da cadeia sofrendo. Mas, na verdade, essa criança tomou um tiro. É que a gente não enxerga esse tiro, porque ele não é físico. Mas ele mata e mata. Então, por isso que a gente chama vítimas de sobreviventes também. Porque elas sobreviveram a isso. E aí ela vai morrer uma segunda vez, né? Essa é a brincadeira do título. Então, são as incríveis mulheres que já morreram uma vez porque foram abusadas e vão morrer uma segunda vez quando elas falecerem. Infelizmente, a gente tem mulher que, nessa lógica, já morreu mais de uma vez, né? Já foi estuprada mais de uma vez durante a vida, porque nós temos uma média de 6 em cada 10 brasileiras será violentada durante a vida, segundo o Anuário de Segurança Pública. Que histórias mais marcaram você nesse processo? Você pode contar? Posso contar. Porque essencialmente a gente ouve histórias lá. Não tem um grupo de psicanalistas, nós somos todas sobreviventes, né? A gente ajuda como pode, a gente tá lá para contar. No Facebook? No Facebook, grupo no Face. Histórias mais marcantes, acho que são 2 que agora me vieram na cabeça, mas são muitas, gente. Aliás, um beijo para todas, se vocês ouvirem. Tem uma... O pai dizia para ela, eu te dei a vida, eu posso tirar a hora que eu quiser. É muito comum pais abusarem das filhas.
A gente sempre acha que é alguém longe, mas quem que a maioria dos abusos é cometido com crianças antes dos 13 anos. A maioria das pessoas abusadas, mais de 75%, tem menos de 13 anos de idade. Por algum familiar, principalmente pai, avô, primo, tio, mas pai, avô e padrasto lideram o ranking. E isso para mim é tão violento, porque é uma ideia de que o filho é uma propriedade da família e não um ser humano com direitos. E para mim, muito da violência contra a criança e adolescente vem daí. A exploração comercial de crianças como influenciadoras ou aparecendo em blog da mãe para vender coisa. Para mim, tudo vem dessa ideia de que você é minha propriedade, então eu posso explorar você financeiramente, eu posso explorar a sua imagem, você não tem querer, né? Criança não tem querer. E nessa frase que ele dizia para ela quando abusava dela, fica muito explícito, né? Então eu te dou casa, comida, roupa lavada, eu vou fazer o que eu quiser. Você vai fazer o que eu quiser. Você me deve isso. E isso foram quantos anos de abuso? Eu não lembro agora, mas foram alguns anos de abuso que ela passou na mão desse pai. E o outro caso foi uma menina que me escreveu e disse assim, você que fala de abuso, bem adolescente, porque adolescentes, gente, eles escrevem meia frase e dão enter, me dá um desespero, né? Não é um blocão de texto, né? Com palavras cortadas. Tipo, tudo curtinho, assim, oi, você que fala assim, nananana. E era uma menina de 14 anos que estava sendo ameaçada, ela já tinha sido violentada sexualmente pelo padrasto não, pelo marido da tia dela. E aí eles tinham mudado de cidade, na época ela tinha 9 anos, e ele ameaçava ela, e ameaçava, dizia que ia matar a mãe dela, e eles sempre fazem esse tipo de ameaça, então e a criança acredita que ela é muito literal, né? E aí esse cara sumiu no mundo, e agora ele tinha voltado para a cidade dela, e começou a esperar ela no final da aula dela, e mandar mensagens para ela. E ela me encontrou, porque o grupo é público, não é um grupo privado, justamente para que a pessoa digite estupro, encontre o grupo. Claro. E ela não sabia o que fazer. Ela falou, não sei o que fazer, porque na época ela não contou pros pais naquela outra situação, e agora o cara tava chegando perto dela, ela agora com um pouco mais de idade, um pouco 14, mais de compreensão, né? 14, e não sabia o que fazer. E eu tenho um princípio que é não dizer para uma vítima o que ela tem que fazer. Isso é um princípio do grupo. Eu não vou dizer, você tem que fazer terapia, você tem que buscar a polícia, porque ela já foi obrigada a fazer coisas que ela não quer. E ir pra polícia não é garantia de nada. Sim. Pelo contrário, muitas vezes ela vai ser muito maltratada e vai piorar. Então, eu não vou dizer o que ela tem que fazer. Só que ela tinha 14 anos, né? Ai. Muito pequena. Então foi um trabalho de 2 meses conversando com ela, e você não pode falar de repente com a sua professora e com a sua mãe, porque eu também não queria que ela sumisse, porque ela apertou o botão e ela desaparece, né? Até que ela conseguiu conversar com a mãe, a professora que ela gostava não estava, e a primeira coisa que a mãe fez foi tirar as redes dela, porque não falou antes. A mãe puniu ela. Eu entendo que foi o jeito que a mãe conseguiu reagir, né? Mas depois a mãe dela me escreveu, agradeceu, elas foram até as últimas consequências, descobriram que ele estava abusando de uma outra colega dela, também da mesma escola, fazia a mesma pressão. Poxa. E tá preso até hoje, né? Que bom. Agora essa menina já cresceu, já tá casada, isso fazem uns 5 anos, casou cedinho, se juntou cedinho, mas ela sofreu muito, e ela virou uma das mais atuantes no grupo depois disso. Olha que legal. Porque foi um jeito dela ir expurgando toda essa... E ela sofreu demais, porque julgamento, gente, meu Deus. Foi muita loucura, mas foi um dos casos que mais me marcou, assim. Que bom, bonito o teu trabalho. E aí, justamente, eu ia te perguntar, mas acho que você meio que respondeu, mas se quiser complementar, né? Como a escuta transforma, mesmo quando a justiça falha. Nesse caso, a justiça não falhou. Mas a gente vê muita falha no Brasil, né? Vem em todo lugar, nem é só aqui, sabe? Nossa. A escuta, ela é o princípio de humanidade, né? Eu brinco, eu falo, você não precisa ser um especialista, você tem que ser um ser humano para escutar uma vítima. Claro que nós temos muita dificuldade de escutar, principalmente relatos doloridos, especialmente em época de redes sociais, onde tudo é perfeito, né? São corpos perfeitos, vidas perfeitas, carros incríveis, viagens maravilhosas. Claro que existe uma espetacularização até da dor, do tipo, olha como eu sofro, vira uma cena também, né? Que não é, parece autêntico e não é, que é a pessoa dizendo, olha o que aconteceu comigo, também tem uma espetacularização. Mas é o mínimo que uma pessoa pode oferecer para outra, e não tem jeito de você lidar com trauma se você não falar sobre ele. Não conheço, nunca vi um estudo do tipo, a pessoa nunca falou sobre isso para ninguém e ela conseguiu lidar sozinha, ela está ótima. Ela precisa falar sobre isso sem doer. E o que acontece é que a primeira vez que você conta dói muito, você chora muito, nem consegue falar. A segunda dói muito, chora muito. A terceira dói muito, chora muito. A quarta, a quinta, a sexta. Quando você estiver falando pela 100ª vez, você já consegue falar tranquilamente. Só que se você não falar as primeiras vezes,
E o que acontece muitas vezes é que as pessoas ao redor, elas não querem ouvir um relato dolorido. Então, sabe quando você termina um relacionamento e aí você reclama, ai, tô com saudade dele, eu amava aquele relacionamento. Ai, amiga, deixa pra lá. Deixa pra lá. Daí passam uns 3 meses e você ainda tá na bad. Então, o amigo verdadeiro é aquele que aguenta você reclamando muito tempo da mesma coisa. Então, a gente tem que aprender a ouvir o outro sofrer, sem querer interromper o sofrimento dele. Eu tive uma amiga que disse pra mim, quando eu fui contar pra ela o que tinha acontecido comigo, ela disse, então tá bom, amiga, agora deixa pra lá, essa energia não te pertence. Ai, que ótimo. Como se eu estivesse segurando essa energia porque eu quero. Eu tava confidenciando pra uma colega uma dor muito profunda. E não é por maldade, é que ela não sabe reagir. Então, uma tecnologia de convivência, todas as tecnologias de convivência que a gente falou envolvem escutar. Não tem comunicação não violenta sem empatia, não existe empatia sem escuta. Claro. Ter empatia é escutar. Se você não escutou, você pode estar sendo simpático, mas empático é impossível, né? Porque é impossível se colocar no lugar do outro. Só se você escutar o outro, né? Você não contou a tua história aqui, mas eu conheço, né, de outros podcasts que eu escutei. E aí você teve 2 episódios de estupro, de violência, né? Sim, na infância e na vida adulta. Em 2016, foi quando, depois de 2016, foi quando eu criei o grupo. Porque eu fiz um vídeo falando disso e muita gente começou a me mandar relato. Pensa, as pessoas são tão carentes de falar sobre isso que elas preferem falar com uma desconhecida da internet do que com a sua família. E a maioria dizia, nunca contei pra ninguém. Tanto que muitos relatos, hoje num grupo, você consegue, mesmo estando no grupo, você consegue publicar anonimamente. Porque pra entrar no grupo eu tenho que saber quem é você tem que responder um questionário. Mas antigamente não. Então as pessoas mandavam pra mim e pra Patrícia, que me ajuda a administrar o grupo, e a gente publicava com um nome fictício. E o mais bonito é que depois de um tempo, a pessoa dizia assim, Sheili, isso eu sempre é o que eu mais gostei no grupo. Pode ir lá e me marcar. Porque agora eu contei pro meu marido. Agora eu contei pra minha mãe. Porque como o grupo é público, o que for publicado, todo mundo vai ler. Então você pode publicar anonimamente. No começo a pessoa quer testar se ela vai ser julgada, sabe? Mas é muito bonito porque falar vai transformar as relações mesmo, né? É muito triste. A gente tem que trazer isso à luz do dia para que as pessoas saibam, né, que existe caminhos e aquilo, acho que as pessoas não falam na família por medo mesmo, né? Porque não sabem o que vão escutar do outro lado. Porque vão escutar lixo. Assim, num bom português, elas vão ter. Eu tive pessoas que trabalhavam comigo que começaram a me julgar. A pessoa acha que você não se cuidou. É o julgamento da vítima que a gente falou lá no começo. Não, se isso aconteceu com você é porque você não sabe se cuidar. Porque você foi viajar, porque você foi dançar, porque você... Como que você não desconfiou desse cara? Eu sempre achei ele esquisito, como se tivesse escrito na testa de alguém. E como eu já mostrei, a gente falou um monte aqui, não tem como você saber. Né? E a gente tem que acostumar, porque senão é isso, as pessoas vão se calar. Se você não conhece nenhuma pessoa que foi vítima de abuso, sendo que nós temos uma média de 6 em cada 10 mulheres brasileiras, é porque você nunca puxou o assunto ou porque elas não confiam em você. Sim. Porque eu conheço. E eu tenho certeza que você conhece. Mas eu pergunto isso para os homens, e os homens conhecem várias mulheres. Um homem conhece 40 mulheres, 30 amigas, incluindo colegas de trabalho e família. Como é que ele nunca ouviu falar desse assunto? É porque ele não puxou esse assunto com ninguém. Ou porque elas têm vergonha de falar com ele. Sheili, mudando agora para um outro papo. Se a gente pode construir foguetes, podemos também construir ética. Então, eu queria virar essa chave aqui para soluções, inspiração e esperança ativa. Tá, o que significa uma comunicação ética? Uma comunicação ética, ela vai partir de uma vontade genuína de um bem coletivo. Né? Eu não estou buscando, mesmo sendo algo sério, por exemplo, uma denúncia pode ser uma comunicação muito ética, porque eu estou ali pelo bem daquela coletividade, eu estou entendendo, né, aquela situação. Mas não necessariamente isso está apoiado em religião ou moral. A ética ela tem que independer disso, de religião ou moral. Claro. E nunca me fizeram essa pergunta de uma forma assim, o que é uma comunicação ética? Eu acho que é uma comunicação que ela tem uma intencionalidade, a gente consegue reconhecer essa intencionalidade, inclusive verificar o background dessa intencionalidade. Então não adianta eu chegar para você e dizer assim, olha, esse remédio aqui é muito bom, né? Estou aqui falando. E aí você vai olhar e não tem princípios ativos, não foi cientificamente comprovado, né? Então não é uma comunicação ética. Né? Então acho que ela precisa ser verificável e precisa estar a serviço de um bem comum e não
como a gente chama, às vezes a gente diferencia, eu não sou de diferenciar tanto manipulação de comunicação, porque toda comunicação manipula. Toda comunicação você está manipulando frases, palavras para uma intenção final. Não tem comunicação sem intenção. Mas é que a manipulação, quando colocada, ela pode ter a conotação negativa, mas não mas daí ela seria essa... A gente pode dizer, contrapondo com essa questão da ética, de que ela teria um interesse individual ou escuso, assim. Você não sabe de tudo. Eu estou comunicando uma parte, mas você não sabe de tudo. Sim. Eu estou te oferecendo um salário que você está achando super bom, mas na verdade ele é menor do que o salário do seu colega homem. Mas eu estou dizendo, não, vem trabalhar com a gente. Tá? Então essa não é uma comunicação ética. Sim. Porque para você ele parece bom porque ele é mais do que você ganhou talvez na outra empresa de onde você veio, mas dentro da nossa estrutura, da nossa empresa, ele é bem baixo para o que você... Claro. Então eu não estou sendo ética com você, né? Claro. É muito difícil ser ético o tempo todo na estrutura que a gente faz hoje, dentro dos modelos de negócio que existem hoje. Sim. Como você ensina coragem para quem tem medo de falar em público? Eu não sei Ou de falar, né? Não é medo de falar em público, é medo de falar, assim, no geral. Eu queria antes... Bom, talvez combina com essa coisa. Eu acho que a comunicação... A gente precisa confiar mais nas pessoas. Então, por exemplo, esperança em relação a essa questão dos riscos online e tal. A gente tem que confiar mais nos adolescentes e nas crianças. Porque quando você conversa com eles, eles entendem. Eu achei que se eu falasse com as famílias, elas iam falar com as crianças, e não é verdade. Então todo mundo me chama para falar diretamente com os adolescentes e diretamente com crianças, porque criança de 6 anos tem celular no Brasil. Então eu dou aula para criança de 6 a 12, eu elaborei um tipo de aula mais lúdico e tal, e no final da aula eles entendem o que são os riscos. Tinha um menininho de 8 anos, ele chegou para mim e falou assim, mas dá para saber se é um adulto ou uma criança, porque tem a bolinha com a foto na rede social. Meu Deus! Eu falei, mas e se eu digitar agora aqui no Google, menino de 8 anos, eu não consigo uma foto de um menino de 8 anos para colocar ali no meu perfil? Ele fez, é mesmo? Então assim, se a gente se dispõe a trocar, todo mundo entende. Se você explicar, eu sei que às vezes é difícil, leva um tempo, criar, achar lugares em comum, mas eu acho que eu confio muito no ser humano, então eu não acho que a gente precisa desenvolver coragem. Todo mundo tem, né? Então, o que a gente vai precisar encontrar, digamos que a pessoa... É muito difícil que ela não fale em público de forma nenhuma, então eu procuro buscar, e aí eu até dou essa dica pra vocês, né? Tem gente que não gosta de falar em público se as pessoas são estranhas. Então, se tiver 30 pessoas da minha empresa aqui, conhecidas, eu falo de boas. Agora, se são pessoas desconhecidas, aí que o meu medo vem. Ou o contrário, falo super bem na frente de uma multidão, desde que eu não conheço as pessoas. Se eu começar a ver gente conhecida, eu fico com medo. Tem gente que, sentado numa mesa de reunião, pode ter muita gente, tá tudo bem. Em pé, fica nervoso. Então, é legal você entender de onde vem. Nunca é igual para todo mundo. Sim. Dá uma pesquisada, porque tem lugares que você se sente bem falando. Num grupo de amigos, a gente fez uma pizza lá em casa. Pedimos pizza, eu não me incomodo nem contar piada, por exemplo. Então tem um lugar onde você sente confortável falando. E aí o que a gente vai tentar fazer? Emular esse lugar nos outros ambientes. Então eu vou para um palco, mas eu só me sinto bem falando com poucas pessoas que são da minha equipe. Será que eu consigo deixar pessoas da minha equipe lá? Será que eu consigo chegar antes e conhecer mais o espaço, passar algumas horas lá dentro e antes andar pelo espaço? Eu sou uma pessoa que eu preciso disso. Eu chego antes, eu caminho no palco, eu caminho pela plateia, porque eu preciso sentir que eu tô em casa, sabe? Eu preciso dar uma olhadinha em todo lugar. Então você precisa se conhecer um pouquinho melhor para entender onde que a tua coragem atua, ou o que está impedindo ela de florescer ali naquela circunstância que parece tão amedrontadora. Às vezes, não vai ser comigo, eu encaminho para terapia. Mas uma coisa é assim, geralmente a gente vai solucionar. Você foi chamada para um TEDx, isso acontece muito. Dá aquele medo, porque é um TEDx é uma coisa que deixa todo mundo, né? Você sabe que aquilo vai para uma plataforma internacional, é um momento na vida importante. E são só 15 minutos. E é um tempo curto, e você quer aproveitar, então já te dá aquele desespero, né? Você tá... Então a gente precisa estudar eu até me pedi que eu ia dizer, você foi chamada para isso, aí te dá um nervoso. A gente vai estudar por que a tua coragem está escapando, porque às vezes, o que eu ia dizer aqui, para entender de onde vem às vezes esse impasse, né? Por que você está tão nervoso? Você vai precisar ir para uma terapia para descobrir, mas isso não te impede de performar bem. Porque falar em público é uma performance. Até a autenticidade eu posso performar. Então você não precisa descobrir a causa
do teu problema de falar em público para falar bem em público, mas você pode, vai ser interessante e bacana você descobrir isso pro seu processo. Mas no caso de um treinamento, eu não vou entrar, eu não sou psicóloga e recomendo que as pessoas busquem, se ela quiser descobrir a origem, porque às vezes a origem tá mais próximo e perto, não. Mas isso, independente disso, você consegue melhorar a sua habilidade. É possível. Sim. Porque você tem um prazo. Porque é literalmente é igual musculação. Você vai fazer, vai fazer, vai fazer. E, aliás, não existe outra... Nada, não tem ninguém no mundo que fale de comunicação e que não vai te dizer a mesma coisinha. Repita. Faça mais uma vez. Ensaie de verdade. Grave seu áudio, escute. Grave o vídeo, veja, né? Eu gosto muito dos livros do Carmine Gallo. Agora me fugiu o nome, mas eu li 2 dele. Acho que foi um, inclusive, que chama TED Talks. E o outro, Storytelling. Pronto, lembrei. Do Carmine Gallo. São 2 muito bons que falam sobre... Você deve conhecer, né? Sim, e tem várias pessoas legais. Você falou dele e eu comecei a tentar lembrar o nome de um... Que tem um livro, inclusive, Persuasão é o nome do livro dele. E são dicas práticas, tem como, acho que é Conquistar Alguém em 90 Segundos também. Parece um livrinho bobo, mas não é. Ideias técnica, que colam. Né? Tem Ideias várias que colam, Tem muito livro legal. Mas não adianta você ler, você pode ler quantos livros você quiser. Tem que Comunicação não é sobre ler. Eu sempre brinco assim, digamos que você tem que fazer uma apresentação no seu trabalho, você teve uma emergência, você não vai poder. É uma apresentação importante, né? Você vai pedir dinheiro lá para uma liderança qualquer, vamos dizer, para um projeto. E aí você tem 2 colegas seus que podem assumir o seu lugar. Um já leu tudo sobre apresentações em público, mas ele nunca apresentou. Mas ele já leu. Ele já leu esse livro, leu Carnegie, leu tudo. Leu Como Fazer Amigos. Ele leu tudo. Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Qualquer livro de oratório meu, ele já leu tudo. E o outro nunca leu nada, mas ele fez uma apresentação na escola do filho sobre, sei lá, profissões. Quem tá mais preparado? O que fez a apresentação na escola do filho, gente. Eu jamais pegaria alguém que nunca nem tentou. O que fez a apresentação na escola do filho. Porque é uma apresentação. Porque ele colocou a cara no mundo. O outro só leu. Ele levantou, fez, organizou um roteiro. Não importa que apresentação. Né, a prática. Não perca uma oportunidade de falar. E reconhecer também que sempre que você abre a boca... Né? Ou vai se comunicar por Libras, ou a forma que você se comunica, sempre é uma oportunidade, mesmo que você não esteja percebendo. Você pode perder uma oportunidade sem perceber, porque tem a oportunidade que você aproveita. Eu vou falar em público, então eu tô aproveitando. Agora, às vezes você tá como aluno num curso e tem um momento que todo mundo se apresenta. O jeito que você vai falar de você pode fazer as pessoas se aproximarem mais ou não de você, te contratarem ou não para alguma coisa. É sempre... Abriu a boca é uma oportunidade, gente. Não existe... Sempre é. Sem dúvida. E aí eu não posso encerrar, que a gente já estourou o tempo, mas eu não posso encerrar sem te fazer 2 perguntas, assim, jogo rápido. O que você falaria hoje pra uma menina que foi violentada e que acha que perdeu a voz? Bora conversar? Entra lá no grupo. Não, eu não diria pra ela fazer nada, nem entrar no grupo. Eu só diria... Caramba, tá difícil aí. Quer bater um papo? Eu perguntaria pra ela se ela quer conversar. Só isso. Sim. Não daria, não indicaria nada. Eu diria, quer bater um papo? Ou tipo, e se eu morasse perto, eu iria presencialmente. A gente já fez isso. Tipo, sei lá, alguém desesperada, não sei em que cidade do país. Alguém mora nessa cidade, parece que essa pessoa precisa conversar presencialmente com alguém. Só isso, já é um montão. Já é um montão mesmo. E para os homens que ainda reproduzem a cultura da violência sem se dar conta? Querem conversar? Não, brincadeira. Acho que se eles não se dão conta, o que eu diria para os homens no geral, então, né? Porque alguns já se dão conta. Talvez eu diria para eles, eu mostraria dados e diria para eles pesquisarem um pouco, porque acho que existe uma ignorância nesse tema. E uma vez eu estava treinando um alto executivo de uma empresa gigante e passou qualquer coisa na TV na hora do almoço, e aí nós entramos nesse assunto. Aí eu falei assim, mas isso acontece muito, por isso que eles estão investigando o pai, né? Porque o pai é um dos maiores violentadores. Ele respondeu exatamente a frase, não no meu mundo. Então, eu falei, mas eu pesquiso isso, eu te garanto isso.
Mas ele disse, não no meu mundo. Então, enquanto ele tá achando que ele tá vivendo num mundo onde pais não violentam filhas e filhos, onde mulheres são assassinadas quando elas dizem não quero mais esse relacionamento, porque homens acreditam que eles são o dono delas. Enquanto eu ignoro que essa realidade existe, por mais que eu seja um cara legal, eu não tô fazendo nada para mudar. Então, acho que conhecer os dados, porque as mulheres conhecem no geral. Se elas não sabem exatamente o dado, ela não desconfia de que tem um monte de mulher que foi estuprada, porque ela conhece as amigas dela, ela morre de medo de algumas situações, né? Então, acho que os homens, eles precisam de um pouco de letramento, né? Essa palavra que você gosta e eu gosto mesmo, que eles precisam para não dar uma resposta dessas. Eu não estava falando com uma pessoa, eu estava falando com uma pessoa que tinha condições financeiras, tinha acesso à informação, acesso a uma boa educação, e ele me disse que o mundo dele não é esse, mas não dá, o mundo é o mesmo, né? E sabe o que parece, assim? Que o cara tá puxando a culpa, né? Que é um pouco de culpa, assim, do tipo... já tá na defensiva. Tipo, não no meu mundo. Não no meu mundo. Sei, acho estranho. Mas é difícil reconhecer isso. Eu já vi mulheres não reconhecerem, já vi psicólogas não reconhecerem, assim. É difícil imaginar. Mas é uma realidade, ela tá aí na nossa cara. Então, a gente não consegue criar um projeto de solução para um problema se a gente não reconhecer o problema. O primeiro passo é, vamos reconhecer o problema. E eu acho que a gente ainda está nesse passo no nosso país. Existe o problema. Ele é assim, ele está desse tamanho. Se a gente não admitir, vai ficar complicado. Não, eu acho que assim, a gente realmente vai encerrar agora, mas a sua presença aqui, ela é um lembrete de que a comunicação, ela pode ser ponte, mas ela também pode ser muralha, de acordo com a maneira como você usa. Então, como a gente usa, né? Então, eu quero te agradecer muito por você levar essa voz adiante, por levar essa fala adiante e por lembrar que a gente pode sim colonizar Marte, mas desde que seja com... Vamos fazer outras coisas também. Toda uma parafernália, né? Que a gente tem uma missão básica aí, que é respeitar um ao outro aqui mesmo, no nosso planeta Terra. Se todo o dinheiro que a gente gasta para construir foguete, a gente gastasse em curso de comunicação não violenta para todos os seres humanos da Terra. Imagina! Dava! Com certeza dava para pagar para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada. Eu queria que, assim, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, aonde que as pessoas te encontram, deixa aqui teu recadinho. @Sheilly, SHEYLLI. Ou no LinkedIn Sheilly Calef, mas não tem outra Sheilly, porque a minha mãe inventou esse nome, então... Inventou, é um nome... Mãe criativa é a origem. Não, e tá escrito aqui também no descritivo, gente. Então, não só ouça, mas assista, que tá tudo escrito aqui. Nos lower thirds, que isso chama lower thirds. Menina, nem sabia que chamava lower thirds. Chama lower thirds, eu tive que aprender essa palavra, lower thirds. Bom... Te agradeço imensamente. O livro, Autenticidade... Eu entrego ou não entrego pra Sheilly, gente? Pelo amor de Deus, me dá esse livro. Tá aqui pra você, espero que você curta, que você goste. Tem umas... Não sei se você cozinha ou não, mas no final tem umas receitas, delícia. Adoro. E, bom, pessoal, pra você que curtiu esse episódio, por favor, compartilhe com quem você acredita que também possa... gostar. Ai, ela pegou o livro, gente! Filma aí, Caio! Não, muito legal. Bom, linda, maravilhosa. Vamos dar um print aqui nesse livro. Eu te espero, então, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, no Mindfulcast. Um beijo!